Olá, meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro para falarmos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos, e aqueles que nos assistem pela primeira vez, sejam bem-vindos de modo especial. Sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. O nosso tema do mês é Família, a Onda do Amor. A palestrante de hoje é nossa amiga Adriana Pfeiffer, que também é trabalhadora da casa. E hoje ela vai nos falar sobre a visão espírita dos aspectos familiares na dependência química. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A página de hoje é do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, número 79, intitulada Em Combate. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 4. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao isolamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseveram, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros do séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade e exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Vamos então fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, querida Irmã Rosa e todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Agradecemos a oportunidade de mais este encontro e de tanto aprendizado. Pai de infinita bondade, envolvidos pela Tua luz, vamos abrandando nossos corações e abrindo nossas mentes para recebermos as palavras trazidas pela nossa amiga Adriana, que preparou este estudo com tanto carinho. Que o Evangelho do Mestre Jesus seja nosso guia de conduta nesta jornada terrena e que seus ensinamentos nos sirvam de alento em todas as nossas aflições. Que a nossa palestrante possa ser inspirada pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então ouvir nossa amiga Adriana. Olá, que Deus nos abençoe em mais uma oportunidade de usarmos a tecnologia
para conversarmos um pouco mais sobre as lições da doutrina espírita. Nosso tema para reflexão de hoje é a visão espírita dos aspectos familiares na dependência química. Apesar da dependência química não afetar apenas as relações de pais e filhos, a doutrina espírita nos traz esclarecimentos fundamentais para uma compreensão mais ampla dos aspectos familiares neste contexto. Vejamos inicialmente, na questão 208 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos dos pais exercem influência sobre os filhos depois do seu nascimento? E os espíritos respondem: bem grande influência exercem, né? Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos através da educação. Mais adiante, na questão 582, ele ainda pergunta: e pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos respondem: é, sem contestação, uma verdadeira missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam para a senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando ao filho uma organização frágil e delicada, o que torna mais propício a todas as impressões. E aí nós percebemos que este é o momento, nessa infância, nesse início do processo reencarnatório, é que há possibilidade de se tomar decisões em relação aos filhos. E se nesse período for inserido nesse contexto da infância, nesse primeiro momento, o conceito de cristandade moral, e veja bem, não falamos de moralismo, falamos de moral cristã, de valores, de conceitos baseados nas lições do Mestre. Se isso for feito, quando as tendências negativas que todos nós trazemos das nossas inúmeras reencarnações, quando essas tendências aflorarem, o que normalmente acontece na adolescência, encontrarão em rota de colisão esses conceitos da moral cristã. Porque haverá um momento em que o indivíduo, como está muito bem explicado no resumo teórico que se encontra na questão 872, o indivíduo vai tomar posse do seu livre-arbítrio. Diz a questão: a doutrina espírita admite no homem o livre-arbítrio em toda sua plenitude. Deste instante em diante, daí para frente, os filhos terão suas escolhas baseadas no seu próprio livre-arbítrio, impossibilitando uma participação mais direta, mais incisiva por parte dos pais. Porém, não estarão sozinhos. Nós sabemos que cada um de nós viemos para o processo reencarnatório com um amigo espiritual, um espírito protetor que nos ajuda, nos auxilia, nos ampara, nos intui para as nossas decisões. E se somado a isso, os ensinamentos que recebidos durante a infância e adolescência poderão servir como base para escolhas futuras. Ainda temos mais um ponto
muito relevante também no Livro dos Espíritos, que é na questão 583, Kardec pergunta: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E os espíritos respondem de forma bastante incisiva: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E é nesse ponto que nós imaginamos, que nós inserimos o contexto daquelas famílias que têm um dependente químico em seu seio. Não resta dúvida nenhuma de que, seja com filhos, com pais, com irmãos ou cônjuges, ter uma situação de drogadição ativa na família é uma tarefa bastante pesada, uma tarefa de tal monta que normalmente a família não tem condições de lidar com ela sem uma ajuda técnica e ajuda espiritual. O familiar que convive mais diretamente com o dependente químico e por amar muito, o que acontece na ânsia de afastá-lo do uso ou de mesmo de reduzir os danos provocados pela droga, entretanto, sem conhecer os processos que envolvem a dependência química e mais ainda sem conhecer os mecanismos da recuperação em dependência química, pode acabar, por mais estranho que possa parecer, se tornando um facilitador do processo autodestrutivo daquele seu ente querido. Uma vez que, se o familiar se inclina a resolver qualquer questão apresentada pelo dependente químico, ele ajuda a manter o quadro, o que justifica a necessidade por parte do familiar de busca por tratamento técnico. E a justificativa do tratamento está justamente embasada no impacto que sofre a família, que chegando a um ponto de exaustão emocional, pode mesmo revelar graves distúrbios de comportamento e até mesmo de saúde em vários de seus membros ou minimamente em um deles. E nesse turbilhão emocional, em toda essa comoção, é que percebe-se o aparecimento da codependência. E o que seria a codependência? Codependência é uma situação psicoemocional que se baseia numa sensação, ou melhor, numa falsa sensação de controle em relação ao outro. Controle no sentido de ter atitudes em que se acredita que se possa controlar o uso da droga, diminuir os seus prejuízos e também num comprometimento, chegando às raias de ser doentio, de solucionar
os problemas do outro. Ambas as atitudes, a sensação do controle e esse comprometimento de solucionar quaisquer questões para o outro, tendem a piorar o problema, porque propiciam um comportamento ainda mais irresponsável por parte desse membro da família problemático. A codependência, ela tem muitas características, mas a principal delas, com todos os seus desdobramentos, é não enxergar quando a solução de um problema está além das nossas possibilidades. Por exemplo, uma pessoa que é afetada pela codependência, vivenciando uma situação de dependência química na família, tem a tendência de fazer as suas escolhas sempre de acordo com o que o outro quer. Começa um processo de anulação da sua própria vontade. Começa a esquecer de si. Começa a abrir mão do autocuidado. E muitas vezes chega ao ponto de nem se lembrar mais das coisas que lhe dão prazer, que lhe dão satisfação, pois vive em função do que o outro quer, do que o outro não quer, do que o outro deseja, acabando até muitas vezes a acreditar que não pode fazer certas coisas. Quantas vezes nós escutamos pais ou cônjuges ou irmãos de pessoas portadoras da dependência química dizerem: não, eu não posso sair porque eu tenho que ver se ele vai chegar bem. Não, eu não posso viajar. Não, ele não pode ficar sozinho. Não, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ou seja, guardando essa falsa sensação de controle, na verdade tem a sua própria vida controlada pelo outro. E sem perceber que isso, na verdade, piora o problema. Em outras situações, uma outra característica da codependência é muitas vezes não usar de critérios sensatos nas despesas para solucionar o problema do outro, que muitas vezes causa uma desorganização financeira na família que pode chegar a um caos e sem mesmo perguntar ou saber se o outro está de acordo com essas investidas de ajuda. O codependente normalmente não sabe dizer não, ou seja, os limites estão absolutamente flexíveis. Não há regras na casa, não há controle do que se pode fazer, o que não se pode fazer. E muitas vezes o codependente chega ao ponto de se sentir usado pelo outro. Sabe aquelas situações em que a gente ouve falar assim: nossa, mas eu faço isso, e aí tem uma lista imensa de coisas que o familiar faz pelo outro e nem assim ele, percebendo que está se sentindo usado, nem assim faz esforços para modificar esse cenário.
para que modifique esse contexto adoecido que se encontra no seio dessa família. O codependente, muitas vezes, chega ao ponto de se envergonhar, se sentir constrangido por atitudes que o outro tomou, por atitudes que ele mesmo não teve nenhuma participação. Entre outras tantas características, e se nós pudéssemos resumir todos esses pontos, o que poderemos dizer? O codependente é o familiar que quer a todo custo ajudar e ajudar com desejo sincero de ver o outro melhor, de ver o outro sair de uma situação dolorosa por muito amá-lo, porém sem perceber que este outro não está solicitando ajuda. E aí nós voltamos mais uma vez na questão onde o Livro dos Espíritos aborda a questão 872, a relação com o livre-arbítrio, né? Como já dissemos, a doutrina espírita admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude e diz que, se este pratica o mal, por ceder a uma sugestão má, em nada tem a sua responsabilidade diminuída, pois, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível, ou seja, cada um de nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Uma vez que estamos de posse do nosso livre-arbítrio, que já entramos na fase adulta, nos cabe decidir que caminho tomar. E só há possibilidade de dar ajuda àquele que a está solicitando. Não podemos impor ao outro que pense como pensamos, que acredite no que acreditamos, pois não estaríamos assim considerando que cada um de nós está em níveis diferentes de maturidade espiritual. Tomaremos decisões acertadas ou equivocadas de acordo com as nossas possibilidades. Os nossos filhos são essas individualidades como nós, que uma vez que saiam da fase da infância, que saiam da fase da adolescência, terão as bases que foram oferecidas no contexto familiar e as suas próprias personalidades reencarnatórias. Porque nessa vida, no atual processo reencarnatório, somos todos nós, da mesma forma que todos os nossos filhos, um produto do meio, daquilo que recebemos em termos de estímulos externos e do meio interno. Todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, todos os nossos acertos e equívocos que trazemos de muitas encarnações. E aí lembramos a frase que se encontra também na doutrina, que ante os nossos anseios de luz, há milênios de trevas. Então que nós possamos guardar esta ideia, que cada um de nós somos individualidades. Enfim, se Deus respeita
o livre-arbítrio de cada um, não seremos nós a guardar a possibilidade de cercear o livre-arbítrio daqueles que amamos. E ainda que não tivéssemos ou que não tenhamos feito nada a favor daqueles que estão sob a nossa tutela, porque existem muitos pais que não têm o conhecimento, por exemplo, de uma doutrina espiritual, que não têm armazenado nos seus arquivos argumentos para que possam afastar os filhos dos caminhos equivocados. Mas ainda assim, Joana de Ângeles, nossa querida benfeitora, nos diz que, independente de terem sofrido negligência no seu processo de criação, os filhos são individualidades reencarnatórias e, portanto, responsáveis por suas escolhas. Nós sabemos que existe uma programação reencarnatória, que toda uma equipe no plano espiritual se reúne para planejar quando cada um de nós retorna à Terra, quando cada um de nós dará início a um novo processo reencarnatório. E sabemos também que viemos para esta vida instrumentalizados para vencer. Ou seja, equívocos ou acertos jamais deixarão de ser opções individuais. E ela completa a sua fala dizendo: a irresponsabilidade dos genitores de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por parte da prole. Ou seja, Deus coloca sobre os nossos ombros a responsabilidade do nosso sucesso na reencarnação. Dependemos de nós. É óbvio, sabemos que temos ajuda em abundância, ajuda familiar, ajuda de amigos que passam pela nossa vida e que fazem grande diferença, ajuda de uma casa espírita ou de um templo religioso qualquer, ajuda da nossa própria inteligência, ajuda de livros, de mensagens, enfim, o amparo que recebemos é sempre muito mais amplo do que temos a condição de perceber. Porém, não podemos tomar nas nossas mãos a felicidade daqueles que amamos. Podemos buscar ajudá-los, caso queiram ser ajudados. E caso não queiram, podemos sempre buscar ajuda para nós mesmos, para sabermos como lidar com a difícil situação de ter um ente amado envolvido com a dependência química. E a forma melhor de nos ajudarmos e de não piorarmos a situação é realmente buscar um tratamento técnico, para que, com consciência do que fazemos, possamos fazer opções mais acertadas. Foi um grande prazer estarmos juntos mais uma vez e fiquem com Deus. Deus, Pai de infinito amor, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que agora tivemos
de ouvir os ensinamentos do Cristo através dessa doutrina consoladora, Pai. E te rogamos, Senhor, mais uma vez, pela humanidade, por todos aqueles que nesse momento sofrem dores, Senhor, estão nos leitos de hospitais, em casa, pelas famílias, Senhor, que perderam seus entes amados, queridos, que através dos ensinos de Jesus, eles possam encontrar o conforto e a força necessária para prosseguirem. Que Jesus visite todos os lares em todo o planeta, levando sua luz, estimulando a fé, a confiança e a esperança num futuro melhor. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade. Na estrada da redenção, cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra. De luta e de sofrimento, evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Rogamos a espiritualidade amiga da casa da Irmã Rosa, a fluidificação das nossas águas, que nelas, Senhor, sejam depositados remédios para o alívio das nossas dores. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.